Boa noite, boa noite. Quem estiver aí, me confirma se eu estou ouvindo, se estão me ouvindo. Não entrou ninguém ainda. Não que eu tenha visto. Tá ouvindo bem, Márcia? Me fale aí, porque com fone de ouvido é diferente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Drica. Boa noite, tia Eliene. Vamos lá, vamos esperar o Padre Damião entrar para a gente chamá-lo e também dar um tempinho para o pessoal entrar. Vamos lá. Ótimo, que o áudio está bom. Se por acaso durante a transmissão o áudio ficar ruim, aí vocês me falam, porque realmente com fone eu não sei como funciona. Boa noite, Diácono Reinan. Vamos aguardando um minutinho, né? E até para o padre também poder entrar e a gente poder chamá-lo. O Padre Damião ainda não entrou. Boa noite. Estava ansiosa. Eu também estava ansiosa, Mari. Bastante. Estava, não estou ainda, né? A ansiedade só vai acabar quando terminar a live. Boa noite, Lu. Boa noite, jovem. Diácono Reinan, não sou jovem, mas não. Boa noite, Eunice. Eu já tô aí na casa dos 30. Já entrei na casa dos 30. Esse ano já não sou mais um jovem. Boa noite, Celcinho. Como vai? Quanto tempo? Boa noite, Dori, meu compadre. Casa da Carne. Quem é Casa da Carne? Boa noite, tudo bem? Meu pai não entrou ainda, estou decepcionada. Boa noite, Paulo Costa. Cadê Padre Damião, gente? Alguém manda mensagem para Padre Damião aí. Padre Damião é super pontual. Acho que ele não se atentou ainda. Boa noite. Ó, Eunice, você é do Rio. Olha só, você conheceu o Padre Damião aí? Que ele agora tá mestrado, né? Fazendo mestrado aí no Rio. Que legal. Boa noite, Leide. Boa noite, Amanda, Patrick, Anne. Gente, todo mundo tá ganhando de meu pai. Meu pai não entrou ainda. Estou decepcionada. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Entraram algumas pessoas aí que eu não pude ver. Cecília, dá uma boa noite, quem eu não tô vendo o nome. Nath, Loja da Fé. Quem eu não tô vendo o nome, dá uma boa noite. Padre Damião ainda não entrou. Diácono, o senhor está atrasado. Diácono Erivaldo. As pessoas entraram na sua frente, isso não é nada legal. Boa noite, Neides. Inclusive, Tia Eliane. Pois é. Tia Eliane foi uma das 4 primeiras a entrar. Boa noite, Cristine. Gente, quem tiver aí condições de mandar mensagem para Padre Damião, manda. Porque é um assunto até bastante longo. Então, temos que aguardar ele aí para poder falar. E acho que já se passaram 2 minutos. Boa noite, Juninho e Urá. Padre Damião, boa noite. Tava esperando se eu entrar pra gente. Cheguei. Faz a solicitação, padre. Se eu não conseguir, aí eu convido o senhor aqui. Boa noite, Carla. Tudo bom, Carla? Opa, pausou. Voltou? Pausou aqui, eu acho que eu mexi no fone. Denise, Carminha. Padre, eu vou fazer o convite, que eu acho que é mais fácil. Só um minutinho. Padre Damião. Vamos lá. Boa noite, Cida. Tudo bom? Cida, minha vizinha. Está aqui aguardando o Damião bom. Agora estamos por conta da internet. Boa noite, quem está entrando. Padre, veja se o convite chegou para o senhor, que aqui está aparecendo que está lhe aguardando. Eu já fiz o convite. Acho que agora vai entrar. Olá! Oi! Boa noite! Baixa só. Boa noite. Eu acho que se o senhor baixar um pouquinho a sua câmera, fica melhor. Isso, que aí a divisão vai ficar bem melhor. Eu sou meio analfabeto nessas coisas. Eu também é a segunda vez. Meu áudio tá chiando, Mariana disse que meu áudio tá chiando. Está um pouquinho.
Tá, eu acho que é melhor trocar de fone, né, Márcio? Fala, Ignácio. Márcio que sabe dessas coisas. Eu vou trocar de fone aqui, só um minuto. Ok. Melhorou? Melhorou? Muito, Aham. muito. Essas tecnologias sem fio nem sempre dá certo, né? A gente sabe. Pois é. Então vamos lá. Boa noite, Padre. Sua bênção primeiro. Deus te abençoe. Para quem está entrando que eu não pude dar boa noite ainda, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Padre, antes da gente adentrar aí no assunto, eu gostaria que o senhor se apresentasse. A maioria aqui lhe conhece, mas como é algo que vai ficar gravado, seria bom se o senhor se apresentasse. E o senhor também já pode fazer a oração inicial para a gente. Certo. É, primeiro, antes da apresentação, eu quero dizer que eu não tenho muita técnica com essas questões de transmissão, mas a nossa repórter insistiu para a gente dar essa colaboração. Então, para quem não me conhece, eu sou o padre Damião Borges, assim conhecido, padre da Diocese de Ilhéus, há 2 anos e 10 meses. Eu fui vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Coaraci. Depois fui vigário da paróquia São Jorge de Catedral, fui diretor diocesano da Escola de Teologia para leigos. Continuo chanceler da diocese e atualmente eu estou morando na paróquia Imaculada Conceição em São José, aqui no bairro Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, para o mestrado em Direito Canônico. É uma alegria estar com vocês e espero muito que esta noite seja um momento de reflexão e também de crescimento, porque não basta só refletir, tem que refletir e praticar. E a prática é crescer na fé. Então, Deus abençoe a todos aí que estão dando o sinal. E vamos pedir as luzes do Divino Espírito para que Ele nos envolva nesta noite, para que nós, os promotores, conjuntamente, e vocês que irão participar deste momento, possamos ser envolvidos pela graça e a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nosso Senhor, nós vos pedimos encarecidamente. Dignai-vos derramar as luzes do Divino Espírito sobre nós, para que a nossa vida nesta noite seja um louvor à Tua majestade, ao Teu poder, e que a partir daquilo que iremos refletir, nós sejamos neste tempo marcado por infidelidades e incertezas, um sinal da Tua presença no mundo, e que a partir de nós, muitos corações reencontrem o caminho do céu. Nós te pedimos em nome do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ok. Então, podemos, né, Padre? Porque é um assunto bem longo até, a gente não vai nem poder adentrar tanto em todas, mas vamos tentar. Me veio essa ideia de falar de virtudes, mas porque eu percebo que é um ensinamento que ficou um pouco esquecido ao longo do tempo, né? Muitos católicos, eles nem conhecem quais são as virtudes, como se dividem, enfim. E aí, se a gente for, antes da gente entrar nelas propriamente dita, a gente for analisar, a questão da virtude é uma busca muito anterior ao cristianismo, correto? Sim. Advém dos Lá nos gregos. filósofos, isso. Se eu não me engano, os filósofos eles diziam que o objetivo do homem era a busca pela felicidade e que era através desse comportamento bom, que é a virtude, que ele ia alcançar. Eles não tinham essa visão que a gente tem, que essa felicidade é Deus, né?
mas a gente vê que é bem anterior ao cristianismo e até mesmo no Antigo Testamento já se falava lá, Provérbios 31, a mulher virtuosa, dentre tantas outras citações. Então, assim, é um ensinamento realmente milenar e por isso importante. Vamos falar de virtudes, importância e prática, correto? Exatamente. É, Aristóteles já falava disto, que a felicidade devia ser buscada pelo aperfeiçoamento do comportamento humano. É muito interessante esse resgate histórico, porque para nós entendermos que a fé cristã foi construída anterior ao Cristo, materializada com o Cristo e vem sendo atualizada na história por nós. Com certeza. E aí a gente vai para o catecismo, definir essa virtude. O que seria virtude, de maneira geral? Bom, primeiro a gente precisa entender, a virtude não pode ser entendida desprovida da sua essência, que é o Cristo. Então, o cristianismo, o centro do cristianismo é Cristo Jesus. Então, se a virtude é a arte do bem viver, a palavra virtude vem da expressão latina virtu, que significa a arte do bem viver. Então, a virtude cristã é esta busca constante de configurar a vida à vida eterna, que é Cristo Jesus. Entendeu? Atualizar todos os dias. E aqui, como pequenas gotículas de água que vão caindo no grande oceano. E com um labor que é necessário, nós vamos atualizando aquilo que São Paulo diz, que vocês cheguem à estatura de Cristo Jesus. Então a virtude perpassa por esta perspectiva. Mas não se pode falar de virtude cristã sem falar de moral cristã. E às vezes nós confundimos um pouco, porque pensamos que moral é puro moralismo. E a moral é o cadenciamento da existência cristã. Né? Esta busca de conformar a vida à vida de Deus, ao ser de Deus. Entendeu? Então, a virtude cristã perpassa por aí e é também uma forma de expressar ou de atualizar as bem-aventuranças. Então, nós intentamos trabalhar um pouco nisto nesta noite. Então, ela vai ter esse nosso objetivo de nos levar a Deus, nos tornar semelhante a Deus. Ela tem esse fim, correto? Sim, sim. Porque, como nós já sabemos, o fim do ser humano é adorar Deus. Nós existimos, fomos criados por Deus, voltados para Ele, para a sua adoração. Santo Ireneu dizia, a glória de Deus é o homem vivo. E o existir humano, em todas as suas prerrogativas, se faz necessário que nós atualizemos as virtudes que nós iremos trabalhar nos dois blocos, né? Teologais e cardeais. Essas virtudes precisam ser entendidas, acolhidas e atualizadas no cotidiano da vida. Correto. Só abrir um parênteses, meu pai está aí mandando um abraço para o professor Padre Daniel. Um abraço para este aluno aplicado. Sim, padre. Então, já que, como o senhor já citou, então as virtudes, elas se dividem em duas. Existem muito mais virtudes do que essas, nós sabemos, mas são as grandes virtudes e as outras elas vão se desmembrar a partir da prática dessas. E aí o senhor já anunciou aí que são as teologais e as cardeais. O senhor prefere começar falando das cardeais ou das teologais? Das teologais. Que são as mais conhecidas, inclusive, né? Talvez as mais simples, então, para criar uma atração no público, a gente começa pelas teologais para entrar nas cardeais. Até porque eu penso que as teologais, elas são portas de entrada para as cardeais. As cardeais, sim, claro. E aí, então, eu vou já deixar bem aberto para o senhor falar. O que diferencia uma de outra, as teologais das cardeais? Quais são as diferenças entre elas? As teologais, elas estão na perspectiva da teologia mais teórica. E as cardeais, elas são bem aplicadas.
sem desmerecer a aplicabilidade das teologais, mas porque as cardeais elas mexem mais com o cotidiano das pessoas, entendeu? Dos crentes. Então, Sim, uma das diferenças são estas. Depois, nós encontramos nos dois blocos, assim, se assim podemos dizer, fundamentação bíblica. Mas as teologais, elas estão bem explícitas. Fé, esperança, caridade. As cardeais, podemos dizer que elas são desdobramentos dessas três primeiras. Entendeu? certo. Eu até tenho uma dúvida, eu já aproveito para o senhor me explicar. Que eu li, eu não lembro, eu já li muito sobre virtudes em vários lugares, né? Então, assim, que fala que as teologais, nós as adquirimos infundidas pela graça de Deus. Já as cardeais seriam uma disposição mais nossa, né? Precisa mais do empenho humano ali. Ou como seria essa graça infundida por Deus? Tem que ter o nosso também ali, porque eu fiquei meio confusa na época, assim, então, se Deus não quiser, não infunde em nós, nós temos que nos predispor. Só essa diferençazinha aí que eu tive uma certa dificuldade em compreender. Eu vou retomar o que eu dissera anteriormente. As primeiras estão postas. Vamos usar uma expressão vulgar para que você e os demais possam compreender bem? Digamos que as três primeiras nós recebemos no pacote. Bem vulgar aqui a expressão. Pelo batismo nós já recebemos esta graça. E as demais é como, eu vou usar esse exemplo também quando falar de fé, mas é como uma planta que está lá e precisa ser desenvolvida. Entendeu? A partir desta graça de Deus que já está em nós, nós vamos desenvolvendo as outras. Ok, então vamos lá, virtudes teologais, fé, esperança, caridade. O senhor pode falar uma a uma o que é, qual a sua importância e a questão prática. O senhor já deixou claro que as cardeais a gente percebe mais na prática. Mas mesmo assim, se tiver como falar da aplicabilidade de fé, esperança, caridade, estamos aqui. Saudades enormes de Padre Damião. Que bom! Então, vamos lá. As virtudes teologais da raiz, teos, né, que é Deus, da mesma raiz, por isso que a gente disse que são impressas diretamente por Deus, elas são a expressão das virtudes humanas. Então, as virtudes humanas que são desenvolvidas têm como base as virtudes teologais que nos levam à participação da natureza de Deus. Eu costumo dizer em sala de aula, isso é coisa de sala de aula, que nós nascemos com uma fagulha ou com uma fenda que só é preenchida com Deus, porque fomos criados por Ele. Então, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus e que se caracterizam no cotidiano, no dia a dia, a partir do agir moral, do agir corretamente. Então, em síntese, é isto. As virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. Elas são independentes na compreensão, mas se interligam. Estão estreitamente interligadas. Então vamos começar pela primeira, e a primeira que vem na sequência, e eu obedeci a sequência, é exatamente fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, é bom que vocês tenham uma Bíblia, porque na medida do possível vocês podem acompanhar a citação. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Isso que é fé. Um conceito muito simples. É claro que os desdobramentos são números, mas fé é isto. É acreditar naquilo que não é palpável. E é um desafio muito grande para o nosso tempo de materialidades, essa dimensão da fé. E acreditar nas verdades contidas na doutrina católica, ela é uma necessidade sine qua non, inclusive para nós nos declararmos católicos. Se eu acredito, se eu tenho fé, e Padre Damião acredita que todo mundo nasce com fé,
Isso aqui, para mim, fé é um elemento do existir humano. Agora, a dimensão, o contexto social, a capacidade de desenvolver esta fé, a sensibilidade para esta virtude teologal, aí é outra história. Porque senão Deus seria injusto. Fé é um dom, ele dá. E Deus não escolheria dar a mim, que sou padre, fé e dar a Dona Mariazinha, que nasceu num lugar recôndito, que não teve possibilidade de desenvolver a fé, ao menos fé nessa perspectiva que nós acreditamos. Se Deus não desse fé a esta mulher, seria um Deus injusto. Então, fé é dom que Deus distribui largamente. Mas se nós nos reportarmos para a parábola do semeador, Jesus diz, o semeador saiu para semear e semeou em diversos lugares. Então, fé é isto. É acreditar, é um dom que nos faz crer nas realidades que não vemos. A figura de Abraão, neste sentido, é muito interessante. Porque Abraão tinha a vida muito organizada, estava lá com a vida posta, cuidando das suas coisas, e Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te garanto posteridade. E pela promessa, Abraão saiu e foi ao encontro daquilo que ele não estava vendo, mas acreditava. Então, este dom da fé precisa ser, todos os dias, aperfeiçoado, melhorado, acrescido. E aqui entra a graça de Deus. É a graça de Deus, é o Divino Espírito que nos ajudam para que nós acolhamos a fé, para que nós entendamos sobre a fé e para que nós não fiquemos dicotomizando a fé. Isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, e isso aqui eu faço, isso aqui não é interessante, entendeu? Então, essa é a primeira virtude. Mas esta virtude, fé, exige de nós. E é aqui que entra a questão das práticas. Sim. Minha gente, a igreja existe para ser um sinal da presença de Jesus. E nós existimos como igreja, primeiro para adorar a Santíssima Trindade. Depois para entender o conteúdo da nossa fé. E, consequentemente, conjugar a nossa vida àquilo que acreditamos. Então, São Paulo diz em Romanos 1,17, o justo vive da fé. E nós veremos mais tarde o que é justiça. Mas o justo vive da fé, ou seja, dá os créditos da sua existência a Deus. Espera dele, confia nele. E não fica criando artifícios de nutrir no coração possíveis dúvidas que possam diminuir esta potência que é a fé. Entendeu? Primeiro. Depois, quem tem fé não tem medo. Lucas 1. O anjo disse a Maria, não tenha medo, Maria. E aí o Papa Bento XVI, refletindo sobre a solenidade de Corpus Christi, ele disse, quem se adora diante de Jesus, quem se ajoelha diante de Jesus, não se curva ou não tem medo de nenhuma realidade humana. O cristão que tem fé, que acredita, que nutre a certeza da fé no coração, ele não é uma pessoa medrosa, ao contrário, é uma pessoa destemida. Depois, a fé nos leva a abandonar caminhos. Jesus tem um texto sagrado que diz que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. A fé deve nos levar para esta dimensão. Eu não posso andar em duas pranchas na praia. Quem conhece a realidade de praia sabe. Um surfista não pode pisar em duas pranchas, porque ele vai ficar escalonado, não tem condição. Então nós precisamos assumir a fé que professamos e acolher as implicações da fé. E tem salvo engano, a quarta oração eucarística, no seu prefácio diz, nós estamos caminhando neste certame que nos é proposto. Então, este certame, por mais que seja difícil, por mais que contenha intempéries, nos é proposto para que nós provemos no Espírito que a nossa fé é inquebrantável. É para isso que existe a fé. Depois, a fé nos faz íntimos de Deus, nos faz evangélicos. Porque dizer que evangélico são os protestantes está errado. Evangélico é aquele que vive a partir do evangelho.
E a fé nos faz homens e mulheres evangélicos, amantes de Deus, teófilos, né? Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, teófilos, amigos de Deus. Depois, nós precisamos fazer uma coisa que quem já ouviu minha pregação já está assim amarelado de saber: purificar a fé. E aqui não estou falando de purificação da fé, das expressões populares de fé. Estou falando de mistura de fé. Porque se nós... tem um ditado popular que é grosseiro, mas eu quero trazer para vocês. Não se pode acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque nós precisamos mirar a meta, que é Cristo. Carta aos Hebreus, olhos fixos em Jesus. Mirar a meta e perseguir a meta. Sem olhar para trás, nem para subterfúgios inferiores que estejam do lado. Mirar, seguir e abandonar tudo aquilo que nos descentraliza da nossa fé. Então, a gente caminha por esta perspectiva. E só mais uma palavrinha sobre a fé. Lucas 24, 13 a 35. O famoso chamado, conhecido Evangelho dos Discípulos de Emaús. A fé precisa queimar o nosso coração. Precisa arder. Precisa simplesmente nos desinstalar para que saiamos de nós mesmos e entremos neste mar que não termina, neste sol que não tem ocaso, que é Cristo Jesus. Para daí nós podermos refletir a segunda virtude teologal, que é a esperança. São Paulo diz: a esperança não decepciona. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu cresci, eu fiquei adulto. Porque eu não cresci muito, né? Eu fiquei adulto. Alguém poderia estar aí e dizer: mas o senhor não é tão alto, padre. Eu fiquei adulto e minha mãe dizendo: a esperança é a última que morre. E a gente cresceu ouvindo isso. Mas quando eu entrei na universidade, eu entendi que minha mãe, na inocência dela, se equivocou quando disse isso. Por quê? Porque a esperança que nós nutrimos e que nós acreditamos nunca morre. Por quê? Porque a esperança cristã é Cristo Jesus. Bento XVI dizia, num documento, Alegria e Esperança, salvo engano. Fé e esperança. A esperança cristã é Cristo. E basta. E só. Então, falar de esperança é refletir Romanos 4,18. Falando da fé de Abraão, mais uma vez. Abraão esperou quando tudo dizia para ele desistir. Ele esperou e foi em frente, seguiu. Depois, a esperança é a participação na glória de Deus. E esperança aqui no espírito, é claro. Porque senão, os descrentes também têm esperança, mas é uma esperança desprovida daquele que é a essência da esperança. E por que essas esperanças desprovidas da essência, elas se esvaem com facilidade? Falta sustento, falta base, falta Deus, falta o Cristo Jesus. Então, Deus imprimiu em nós um desejo de felicidade. E o outro nome para a felicidade é a esperança. Por isso que nós, inclusive neste tempo de pandemia, é muito importante nós refletirmos sobre a esperança. Por quê? Porque, minha gente, estamos neste contexto, mas nós esperamos em Deus que este contexto vai passar. E que nós, mais cedo ou mais tarde, cantaremos o canto de Simeão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, e etc, e etc. Então, a esperança é a âncora da alma, aquilo que sustenta, aquilo que conduz para o avançamento da vida. Como é difícil. Tem certa feita, eu gosto muito de exemplos. Certa feita, uma pessoa me disse, diante do contexto de pandemia, de problemas pessoais, me disse assim: eu estou achando essa condição que eu estou vivendo, condição eclesial, muito difícil, tal. Eu disse: viver
é difícil. Nosso Senhor não nos disse que seria fácil. Mas em Mateus capítulo 28 ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Pronto, é isto. É saber que Nosso Senhor está no barco, às vezes dormindo, mas uma hora ele vai dizer à tempestade do tempo: cala-te. O comando é meu, numa linguagem mais juvenil. Então, meus filhos, a esperança é o nutriente do coração do crente. O crente que não tem esperança está lendo a Bíblia ao contrário, de cabeça para baixo. O crente que não tem esperança não descobriu a preciosidade que é Jesus. O crente que não tem esperança nunca poderá dizer que experimentou Jesus. Eu fico, às vezes, pensando em pessoas... Outro exemplo. Eu estava nos inícios da formação seminarística e aconteceu uma desgraça na minha cidade. Um colega meu que fez primeira comunhão comigo, ele foi assassinado porque os bandidos pensaram que ele era numa festa, o irmão brigou e os algozes confundiram e esfaquearam, enfim. Aí a mãe, no outro dia, coração de mãe, né, Catherine? Mãe de 2, coração de mãe. E ela estava assim, muito desesperada. Peguei no rosto dela assim e disse: você não tem fé mais não? E aí a pessoa recobrou a fé que professa e foi se acalmando. Recobrou a esperança. E, minha gente, não é fácil ter fé, não é fácil ter esperança diante da desgraça. Mas o desafio está aqui. Se tudo fosse flor, não teria o gostinho da ressurreição. Não existe domingo de Páscoa sem sexta-feira santa. Não existe vitória, ressurreição sem a cruz. Então, e por que nós estamos num tempo de descrédito da fé? Porque as pessoas querem o gozo imediato. Não. O povo caiu numa desilusão de uma frasezinha de tal igreja aí que disse: pare de sofrer. Não. Nós podemos até sofrer, mas nunca devemos baixar a cabeça para o sofrimento. Porque aquele que derramou o sangue na cruz nos disse: olha, coragem, eu venci o mundo. Então, caminha por aí. Um pouco de prática para a esperança. O cardeal José Tolentino, refletindo sobre a pandemia, ele disse assim: necessitamos encontrar parábolas, ou seja, subterfúgios, elementos que nos lancem para realidades novas, para perspectivas diferenciadas, para vislumbrarmos horizontes outros, capazes de nos manter fiéis. Então, o crente não pode desequilibrar-se. Não pode perder o juízo. Não pode achar que está tudo perdido, não. Pelo contrário, este é um momento de prova para que nós saiamos daqui muito mais esperançosos. Isso que é esperançar. É esperar que o sol continuará a brilhar depois da sombra que estamos enfrentando. Então, minha gente, a doença, a morte, o desemprego não podem roubar o coração humano, do coração do humano, a esperança. Então, Deus não dorme. Ele acorda no momento, ou melhor, ele age no momento muito específico. E porque nós somos amados por Deus para amar-nos a nós mesmos, amar-nos enquanto coletivo e manifestar este amor de Deus, que nós podemos partir para a terceira virtude teologal, que é a caridade. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vai dizer... Deixa eu pescar na Sagrada Escritura, que eu não lembro de tudo assim, não. São Paulo diz, no finalzinho:
Enquanto o senhor pesca, eu vou falar aqui. Padre Ednilson entrou. Boa noite, Padre Ednilson. É, Lô mandou um abraço para o senhor. Eu vi aqui Ah, várias que mensagens do bom. pessoal do Rio, que eu não conheço, mas que estão aqui pelo senhor. Um monte de gente aqui mandando um alô. Padre Ednilson está aí? Padre Ednilson agora está Tá tecnológico. moderno. Um dos melhores momentos da minha vida foi morar com este homem nesta paróquia. São Paulo diz, segundo Coríntios 13:13. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Dentre essas três coisas, a maior delas é a caridade. Precisamos entender um pouco essa questão da caridade. Por quê? Às vezes reduzimos a caridade à dimensão caritativa da igreja. Sim, Outra expressão para caridade é amor. É o amor materializado. Tem um canto que diz, se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Então, a caridade, minha gente, passa pelo cuidado com o outro. Mas esta caridade, caritas, Deus caritas est, é o nome da encíclica do Papa Bento, vai falar exatamente isto. Deus é amor. E ou melhor, a definição mais perfeita de Deus, que eu acho, não é a que ele disse eu sou, mas é que aqui São João diz, na primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor. Só na dimensão do amor, para entendermos este apaixonamento de Deus por nós, frágeis, miseráveis, falsos, traidores, incapazes muitas vezes de crescer, e Ele continua a nos amar. Uma das frases mais belas do catecismo é uma que diz: Deus tem sede, que tenhamos sede dele. Quem já teve aula, quem já participou da aula ministrada por mim, já ouviu isso em algum momento? Deus tem sede. Ou seja, Deus está com a cuia na mão, com um cântaro, com um vaso, e esperemos que nós nos voltemos para Ele. Ah, Padre Damião, mas eu estou aqui, eu faço isso, eu sou catequista, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou padre. E o teu coração está onde? Só para nós pensarmos. Então, o amor pede amor. O amor pede correspondência. Os adolescentes que o digam, quando estão apaixonados e que não são correspondidos. É muita gente dizendo que quer se matar, quer pular em cima do carro, quer pular a janela, quer brigar com a mãe. O amor pede correspondência. É isto. Agora, este amor que Deus nutre por nós, que nós o acolhemos e que fazemos que ele frutifique, desemboca no cuidado ao outro. Isso que eu disse. Nós nos amamos e amamos o outro. E porque amamos o outro, não queremos que ele fique na desgraça, nós praticamos obras caritativas como resultado do amor que Deus tem por nós, que nós correspondemos e que, consequentemente, nós nos lançamos ao cuidado do outro. A caridade é a mãe das virtudes. Caridade é mãe das virtudes. Então, queridos, a caridade, São Paulo diz, a caridade não acabará. Jamais acabará a caridade. Agora, queridos, a primeira prática que eu coloquei aqui para a caridade é que dizer a verdade é também caridade. Papa Francisco disse, dizer a verdade é um grande ato de misericórdia. Às vezes nós brincamos, né? Às vezes nós... eu mesmo, todos os dias, eu tenho que dizer, olha, e quando eu não esclareço bastante, eu tenho que voltar para esclarecer, porque o outro tem direito de saber. Depois, ouvir o outro. Tem tanta gente precisando de um ouvido. Então, ouvir o outro é uma prática de caridade. Às vezes, eu não sei porquê, mas eu gosto muito de padre, eu gosto de estar com eles, e tenho uma disposição para acolher e caminhar com padres idosos. E às vezes eu ouço uma história 3, 4, 5 vezes. E rio, e digo que não vi ainda, enfim.
sabe? Porque caridade. Caridade, minha gente. Na prática, né? Na prática. Depois, a caridade, não expor o outro é uma forma de caridade. Eu fico de olho em alguns comportamentos de irmãos, inclusive que às vezes estão nos grupos de oração, estão nas igrejas e comungam de joelho, mas postam cada bobagem na internet que eu fico dizendo, cadê o irmão deste irmão que não chega e faz a correção fraterna? Então, dizer a verdade ao outro é uma forma de caridade. A correção fraterna. Eu acompanhei alguns grupos de coroinha. E eu sempre dizia, se o outro errou, faça a correção fraterna. Corrigir o outro. E nós precisamos ter a humildade, aí Padre Damião tem que bater no peito isso também, de reconhecer que o outro quer ajudar. E aqui, minha gente, eu não estou dizendo que um precisa entrar na vida do outro. Aí precisa pedir discernimento ao espírito, as duas partes. Então, ajudar o outro em todas as suas dimensões. Tem um canto processional que diz, Deus nos fez comunidade para vivermos como irmãos. Nós somos irmãos. E como irmãos precisamos defender este tesouro. Então, nunca se pode mentir para agradar o outro, achar que o outro vai se magoar, vai achar... Sabe? Agora, por este cuidado com o outro, nós praticamos a caridade. E a caridade na dimensão de ajuda, de socorro. Porque quem está na desgraça precisa do nosso socorro. É imediato, é urgente. Entendeu? Então, com esta reflexão, nós podemos fechar este primeiro bloco. Está parecendo jornal. Este primeiro bloco das virtudes. E espero muito que eu, Padre Damião, e vocês que estão aí, o Padre Ednilson também, que nós todos compreendamos mais, como você, Catherine, dizia, esta importância das virtudes que são evangélicas, estão centradas no Evangelho, que são a extensão do ser de Deus para nós, para que vivamos mais e melhor o nosso ser cristão neste tempo tão desafiador. Inclusive para o cristão, tão desafiador. Aí vocês podem me dizer, não, Padre Damião, mas nós não somos perseguidos, não tem cristão morto no Brasil, não tem cristão que está sendo impedido de celebrar. Cuidado, meus filhos. Às vezes existem muitas perseguições veladas, artimanhas satânicas que nós não conhecemos. Então, cuidado. Por isso que nós não podemos jamais cessar de rezar por esta igreja, que é nossa mãe. Outro aspecto que quero falar. A igreja ensina isto porque ela é mãe. E como mãe, por que a igreja é mãe? Porque a igreja gera. Quem me gerou é muito mais importante ser batizado do que ser padre. Por quê? Porque eu fui gerado na fé. Então, quem me gerou na fé foi a igreja. Por isso que não se batiza. Eu não me ordeno, eu não me batizo. A igreja é que me batiza, a igreja é que me ordena. Então, o Concílio Vaticano II diz que a igreja é mãe e mestra. É mãe porque pare, porque gera o nascimento, provoca o nascimento, e é mestra porque ensina. Então, isto faz parte do ensinamento da igreja, para que nós sejamos mais crísticos, para que verdadeiramente a humanidade nos veja como alter Cristos, outros Cristos no mundo. Vamos lá. Vamos lá. Padre, tem uma pessoa que é Cizinha. Ela já falou umas 3 vezes para te dizer, estamos aqui, Cira Cizinha, a afilhada dele. É de São de Ilhéus. São de Ilhéus. Vou falar logo aqui, antes da gente adentrar. Já se passaram 45 minutos, acredita? Sério? Sério. Nós temos 15. Só que assim, a gente não vai deixar isso pela metade. Então, encerrando, eu salvo rapidinho para ficar aí no IGTV para as pessoas que vão ver depois. E abro novamente. E aí vocês entram de novo, viu, gente? Vocês não me deixam aqui sozinha, não. O Padre Damião também. Mas para fechar, a gente fecha e o quadro com as 4,
porque são mais de prática, e aí a gente pode refletir mais. Tá bom? O senhor prefere logo encerrar essa, salvar e entrar outra? Eu deixaria o tempo correr. E aí a gente continua lá. Não Então sei se vamos correr. Então corre. Peraí, pessoal, vou fazer assim, eu vou encerrar. Eu acho que fica mais organizado mesmo, padre. Eu vou encerrar, vou salvar e vocês voltem, viu? Não deixe a gente sozinho, não. Vou salvar aqui e a gente Tá já bom. volta, acho que 2 minutinhos. Alguém disse aí, tá Tchau, bom. tchau. Só um minuto. Certo.